Certo. Ora, então, boa noite, bem-vindos à última conferência deste ano da nossa Associação Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, e creio que fechamos com chave de ouro, porque será preferida pelo professor João Paulo Avelange Nunes, sob o tema Formas de Desigualdade e Modalidades de Discriminação, Relações, Políticas e Representações Socioeconómicas e Socioculturais. E mandou-nos uma fotografia explícita sobre a enormidade da discriminação ou da diferença social, porque é uma catedral enorme, a Catedral de Colónia, e na base está um pobre de um mendigo, digamos, um homeless. O resumo é o seguinte: tanto para o âmbito dos indivíduos como para as comunidades, na perspectiva da historiografia ou de outras ciências sociais, antropologia, sociologia, ciência política, etc., é hoje frequente utilizar-se como equivalentes os conceitos de desigualdade e de discriminação, partindo de uma leitura que talvez possa caracterizar como marxista crítica. Considero que a referida abordagem poderá ser menos objetivante no plano da produção de conhecimento científico e menos operatória no que concerne à produção e utilização de conhecimento tecnológico de base científica. Penso assim que a categoria teórica da desigualdade deve ser mais utilizada na caracterização e análise de realidades sociais globais, formalmente estruturadas, sobretudo nos planos socioeconómico e político, enquanto a categoria teórica de discriminação será mais útil na caracterização e análise de realidades sociais globais informalmente estruturadas, sobretudo no plano sociocultural. Defendo, finalmente, que é relevante identificar diferentes graus e escalas de desigualdade e de discriminação. As palavras-chave que nos enviou são desigualdade, discriminação, relações socioculturais, relações socioeconómicas, relações políticas. O autor, professor João Paulo Avelange Nunes, é professor associado de História Contemporânea da Universidade de Coimbra e investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares da mesma universidade. Eu vou fechar o meu microfone e agradeço a presença do nosso conferencista e o contributo que nos dá, e peço a todos que desliguem também enquanto ele fala. Obrigado. Então, muito boa noite. Antes de partilhar a tela, agradecer obviamente a todos os presentes e agradecer em particular à SPAI, na pessoa do professor Vítor Oliveira Jorge, que eu tive o prazer de conhecer nos primórdios do meu percurso enquanto, na altura, candidato a candidato a historiador, e ainda por cima numa atividade interdisciplinar, porque o conheci numa campanha de escavações de verão na, no Conselho de Baião, na Serra da Aboboreira, portanto é duplamente um prazer estar aqui e ter essa possibilidade, de alguma maneira, a convite do professor Vítor Oliveira Jorge. Bom, então vou agora tentar partilhar a dita cuja tela. Acho que vai correr bem. Espero que sim. Penso que sim. Ok. E penso que isto vai. Exatamente, até vai funcionar e tudo. Então, hum, o tema que eu propus, tratando-se neste caso da SPAI, que é uma associação, ou uma academia, ou uma sociedade já de si de natureza interdisciplinar, e que ainda por cima aceita convidar uh, investigadores de outras áreas científicas, como no meu caso, que sou historiador, não sou, portanto, nem antropólogo, nem arqueólogo. É, pensei que mais do que vir, eventualmente, fazer um ponto da situação de investigação historiográfica pura e dura sobre alguma temática particularmente relevante nos nossos dias, seria interessante, talvez, exatamente trazer uma análise de conceitos que várias áreas científicas das ciências sociais utilizam, e também que, na minha perspectiva,
da maneira como têm sido utilizados, têm dado um contributo para não apenas uma dificuldade de compreender a realidade das últimas décadas, nomeadamente das últimas 2 décadas, como também têm alimentado práticas políticas, primeiro discursivas, depois práticas políticas, que também não têm corrido muito bem e, em parte, isso poderá ter alguma coisa a ver com a falta de, vamos dizer, clareza da maneira como nós, cientistas sociais, temos utilizado esses conceitos, produzido conhecimento que depois é apropriado pela sociedade e utilizado em diversos âmbitos com resultados pouco claros. Portanto, a minha estratégia, a minha escolha foi essa. Espero que resulte e que os presentes não fiquem totalmente desiludidos. Bom, então, começaria por um diagnóstico que é, eu penso que vivemos hoje um período de crise global, eh, nomeadamente das democracias e de uma visão multilateralista de relacionamento entre os países e que, apesar de muitos conflitos e problemas que houve no último século, para mim só se compara com um período de crise que se viveu nas décadas de 1920 a 1940. Podem considerar que isto é catastrofista, mas eu ainda acrescento. Eu penso que não apenas vivemos uma conjuntura semelhante àquela, não igual, porque tem muitas características diferentes, mas com um balanço geral semelhante, como estamos em situação pior do que relativamente àquele período. Porquê? Porque corremos o risco hoje de todas as grandes superpotências que existem no nosso mundo poderem estar do mesmo lado, não necessariamente coligadas, mas estarem ou virem a ter regimes políticos semelhantes. E nenhum deles, nenhuma dessas superpotências, ter um regime político, vamos dizer, aberto, democrático ou demoliberal, um regime aberto. Duas dessas superpotências são a China e a Federação Russa, ou a Federação Russa e a China. A outra é os Estados Unidos e não temos a certeza do que vai acontecer nos Estados Unidos a partir de janeiro, mas temos a certeza de que o candidato que ganhou as eleições e a maioria das 2 câmaras do Congresso Federal, em parte, são personalidades ligadas à extrema-direita e, portanto, a probabilidade de alguma coisa não tão positiva para quem defende outro tipo de pessoas políticas acontecer nos Estados Unidos, colocando, portanto, os Estados Unidos numa área política ou ideológica semelhante à da China e à da Federação Russa é grande, e depois isso teria consequências, obviamente, no resto do mundo, porque as superpotências não são conhecidas por decidirem apenas no seu território, mas por terem capacidade de influenciar o que se passa direto ou indiretamente, e influenciar o que se passa noutras zonas do mundo. Portanto, eu diria que nós vivemos essa situação e, como alguns intelectuais disseram, nessa conjuntura das décadas de 20 a 40, século XX, é precisamente nas épocas de crise que a clareza da análise da realidade é mais importante. Às vezes não para os problemas e a violência que está associada aos problemas. Alguns desses intelectuais, aliás, foram levados por essa onda de violência, outros tiveram que fugir dela ativamente, às vezes mudando de continente, mas muitos desses, ou alguns desses intelectuais produziram ideias que, pela sua clareza, ajudaram primeiro a combater essa avalanche de problemas e depois encontrar, pelo menos em alguns países durante algum tempo, soluções eventualmente positivas, pelo menos temporariamente. E citaria 4 nomes. Um deles é um senhor chamado Marco Bloch, não é? Todos sabemos que foi assassinado durante esse processo. Portanto, o seu percurso pessoal não sobreviveu, se calhar até por escolha própria dele, a essa avalanche. Outro intelectual que eu gostaria de citar e que falou precisamente da importância da clareza, em particular em períodos de crise, foi Hannah Arendt. Essa sim, sobreviveu, mudou de continente e sobreviveu. Outro foi um senhor que também sobreviveu à guerra, morreu pouco depois, mas por razões outras, chamava-se John Maynard Keynes. E um outro antropólogo que também trouxe ideias claras e inovadoras no que diz respeito à renovação
da antropologia, agora está-me a escapar o nome, daqui a bocado já me lembro, depois já digo. Portanto, estou aqui a dar exemplo de 4 personalidades que, precisamente por viverem num período de crise profunda, consideraram que era a sua obrigação pararem com as suas vidas habituais e eventualmente fazer um esforço acrescido para encontrarem, ao nível da sua produção teórica, da sua produção científica, conceito e depois de prática científica, algo que ajudasse ou eventualmente a resolver os problemas do momento ou pelo menos a deixar uma semente que pudesse ser utilizada no futuro para reconstruir e encontrar soluções mais positivas. E eu diria que essa preocupação, não sendo de salvação pela ciência, mas essa preocupação de os cientistas, entre outros intelectuais, mas neste caso estamos aqui a falar de cientistas, um, poderem e deverem fazer isso, se repete, em particular em conjunturas como esta, e, portanto, como historiador, não digo que vou ter essa capacidade, mas pelo menos a possibilidade de alertar e de chamar a atenção para a importância dessa função. E diria que, tal como na conjuntura dos anos 20 a 40 do século XX, nós não estamos a debater isto partindo da ideia de que há uma única maneira de entender a produção de conhecimento e os diversos tipos de conhecimento, em relação ao qual todos estaremos de acordo e, portanto, seria mais ou menos fácil não é? Definir estratégias conjuntas para, eventualmente, trabalhar nesse sentido, de uma maior clareza, de uma maior eficácia do conhecimento que é produzido ao nível das ciências sociais, porque, como acontece sempre na história da humanidade, há sempre várias alternativas em cima da mesa e mesmo em termos epistemológicos nós teremos pelo menos 3 grandes maneiras de entender os diversos tipos de conhecimento, como é que são produzidos, quais as suas características e para que é que devem ser utilizados, e estou-me a referir aos paradigmas moderno, neomoderno e pós-moderno, que, como é habitual, complicam a situação, mas essa diversidade, esse pluralismo, essa pluralidade são habituais, são normais e devemos contar com eles e é a partir deles que poderemos encontrar ou não esse caminho que nos permita contribuir ou não para os problemas se atenuem e que a violência que está a resultar deles e que poderá vir a resultar ainda mais no futuro não venha a ocorrer ou depois seja superada. Quanto às correntes historiográficas, que eu diria que podem, e de falar de historiográficas, porque é a minha área de investigação, que podem, na minha perspectiva, ir buscar ao passado e podem hoje ajudar a resolver parte desses problemas. Eu identificaria o idealismo crítico, que na altura, nos anos 20 e 30 teve um papel importante, o nome português mais associado a esta corrente de pensamento epistemológico, com diversas aplicações na filosofia, nas ciências sociais, foi António Sérgio, portanto, é algo importante. A história nova, não é, que todos conhecemos, não começou apenas em França, mas tem na historiografia francesa, em parte dela, o seu papel mais importante, e obviamente Marc Bloch é um nome ligado a isso. Depois a historiografia e as ciências sociais em geral, numa perspectiva estruturalista, e depois o marxismo crítico, não a crítica marxista, mas o marxismo crítico, já depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, 60, 70, que também seriam lá, as correntes historiográficas nas quais eu encontraria maior esforço nesse mesmo sentido e, portanto, cuja experiência de trabalho poderíamos rebuscar. E então, os 2 exemplos de conceitos que eu utilizaria para tentar ilustrar esta preocupação são os de desigualdade e discriminação, relativamente às quais eu penso que se deve falar em 3 níveis de abordagem diferentes, que são analisar as relações entre as pessoas, entre as organizações, entre os países, e as relações existem em si mesmas, à partida, ou seja, são a prática social que nós analisamos e que as instituições também depois procuram ou manter, ou alterar, ou regular, etc. Temos as políticas, e as políticas relativamente a essa realidade prévia, que são as relações pré-existentes, e depois temos as representações que
são produzidas e consumidas e condicionam o olhar das pessoas, quer durante os fenómenos, durante o período em que os fenómenos eles próprios estão a decorrer, quer a posteriori, influenciando também depois, no seu próprio tempo, na relação entre passado, presente e futuro, a maneira como as pessoas entendem e as escolhas e as prioridades que atribuem. Diria também que penso eu que é muito importante e muitas vezes nos últimos tempos, quer ao nível da produção científica, quer ao nível depois da utilização social do conhecimento produzido, há uma uniformização, uma igualização da desigualdade, como se ela fosse, independentemente do grau e da percentagem de pessoas afetadas por ela, atribuindo-se na produção de conhecimento e no financiamento da produção de conhecimento e depois na utilização social desse conhecimento, essa igualização que só é igual no discurso, nas tais representações, mas que não é igual na realidade, e depois há um desfazamento que as próprias pessoas sentem, nomeadamente as vítimas dessas situações de desigualdade mais marcantes e de maior escala, por comparação com as representações que são postas em cima da mesa. E temos também os processos que foram tentados de redução ou eliminação da desigualdade e as respectivas consequências. E como temos já uma longa experiência, pelo menos um século e meio a 2 séculos, de identificação da desigualdade como eventualmente algo negativo e tentativa de superação, ou por redução dos níveis de desigualdade, ou por eliminação da mesma, também podemos incorporar nesta análise científica não apenas a identificação e o combate à desigualdade, como as implicações dos processos de redução ou eliminação da desigualdade, que muitas vezes geraram formas de desigualdade iguais ou mais significativas. E depois temos também a discriminação, que pode ser, mais uma vez, encarada como, de alguma maneira, semelhante, qualquer que seja a sua natureza, ou, pelo contrário, a diferenciação entre discriminação, violência de massas e genocídio. 3 categorias, com 3 escalas, com 3 níveis de ambição e de concretização de discriminação, que, por um lado, poderão ser diferentes na realidade, mas, por outro lado, ao nível das representações, podem ser igualizadas e até utilizadas de forma diferenciada, com as consequências depois no desfazamento entre o discurso, as representações e a realidade sentida, nomeadamente pelas vítimas destas modalidades ou destes processos. E também aqui temos diversos processos de tentativa de eliminação de discriminação formal ou de redução de discriminação informal e as respectivas consequências nas sociedades onde eles foram tentados, e também aqui, nomeadamente desde as revoluções liberais, quando se procurou definir pela primeira vez de forma sistemática esse objetivo e depois a tentativa da sua concretização, já temos uma longa experiência histórica que poderemos considerar, avaliando também os resultados, ou caracterizando e analisando os resultados desse esforço de diminuição ou anulação das formas de discriminação, quer discriminação do cur, quer depois de violência de massas e de genocídio. Ok? Depois, então, em concreto, não é? Deixa-me só ver se eu não saltei. Não, exatamente, está bem. Quanto à desigualdade, o que é que eu acho que a historiografia tem demonstrado, é que às vezes é desconsiderado, quer por muita produção historiográfica e científica de ciências sociais em geral, quer depois pelo debate cívico. Primeiro, que há desigualdade entre indivíduos, grupos de indivíduos e países, e que estes fenómenos, normalmente, não com o mesmo peso em todas as situações, como é óbvio, e o papel dos investigadores não é definirem um modelo geral, é analisarem caso a caso, resulta de características próprias, de iniciativas alheias ou de características de contexto. Ou seja, é razoável considerar, é possível verificar isso empiricamente, que muitas vezes essa desigualdade resulta de iniciativas alheias, mas também resulta de características de conceito, mas também, por mais difícil que seja numa perspectiva moral
difícil de reconhecer, de características próprias, quer no momento estruturante da situação de desigualdade, quer depois na sua reprodução ao longo do tempo, mesmo quando algumas das tais características de contexto ou as iniciativas alheias cessam e depois se verifica que as situações de desigualdade se reproduzem muito mais do que seria de esperar, uma vez que os fatores que não dizem respeito às vítimas da situação de desigualdade, ou às sociedades, aos indivíduos, aos grupos, mas se mantêm nessa situação. Depois, dizer que, na minha perspectiva, é razoável considerar cientificamente que a desigualdade é de natureza tendencialmente formal e estruturada, quase sempre explicitada nas normas vigentes, começando pelas normas jurídicas, ou seja, normas jurídicas aparentemente neutras, mas que definem um conjunto de regras que beneficiam determinado tipo de atores relativamente a outros e determinado tipo de objetivos relativamente a outros, e que estão presentes no espaço público, significa que elas são debatíveis e alteráveis no espaço público, no essencial. Portanto, significa que, eu diria que, historicamente, está mais ou menos verificado que a maior parte das formas de desigualdade são assumidas, nomeadamente pelos seus beneficiários ou pelos seus causadores, têm uma explicitude que as permite ser discutidas e como essa explicitude resulta da sua apresentação, da sua consagração no espaço público, podíamos dizer no espaço político, normalmente elas são discutidas no próprio espaço político e, quando há alteração delas, ela decorre também no espaço público. Significa que, conseguindo-se inverter as relações de poder pré-existentes, é relativamente fácil e é feito por via institucional a alteração dessas condições que reproduzem, que instauram e reproduzem a desigualdade, e isso é feito de forma relativamente pública. Entretanto, também já podemos constatar que tem havido várias formas de combater a desigualdade quando ela é considerada em determinadas sociedades indesejável, quer a desigualdade em geral, quer determinadas formas extremas de desigualdade ou desigualdade relativamente a segmentos maioritários da população, mas também já é possível historicamente demonstrar que há formas de combate à desigualdade, por exemplo, a abolição da propriedade privada, que, se por um lado anulam determinados vetores que criam e reproduzem desigualdade, criam outras formas de desigualdade e criam formas de, ou legitimam ou tornam possível formas de violência extrema que, à partida, não estariam associadas ou nunca estariam associadas a esse esforço de redução da desigualdade, anulando ou abolindo, por exemplo, soluções jurídicas que tenham a ver com, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção e a capacidade de apropriação de valor acrescentado em resultado dessa propriedade. Porque isso, historicamente e obviamente, resultou em desigualdade, mas também se verificou que a anulação da propriedade privada como forma de combate à desigualdade, enquadrada noutros contextos, como por exemplo de monopólio do exercício do poder político por parte de um segmento de uma sociedade, permitiu a esse segmento exercer um poder desmedido sobre o conjunto da população que pode ter causado, por exemplo, formas de desigualdade, como por exemplo entre estar vivo e estar morto, provocando formas de violência de massas através da fome, por exemplo, ou de privação do direito ao exercício de profissões ou da proibição do exercício de profissões a categorias e a grupos de pessoas que noutras sociedades não é possível, gerando, portanto, formas de desigualdade juridicamente sustentada, mas tornada possível por essa abolição de elementos que permitiram outras formas de desigualdade que não a historiografia hoje já identificou, já referiu. Portanto, significando que há formas eventualmente mais moderadas, mais aparentemente não tão eficazes de redução de desigualdade, que historicamente garantiram não só uma redução significativa dos níveis de desigualdade, mas não deram lugar a efeitos secundários indesejados, ou pelo menos indesejados inicialmente, ou para a parte dos envolvidos no processo, que aconteceram noutros países onde formas mais
radicais ou inequívocas de anulação de fatores promotores de desigualdade que acabaram por provocar formas de desigualdade extremas em sentido contrário. Quanto à discriminação, eu diria que ela ocorre também, obviamente, entre indivíduos, grupos de indivíduos e países que resultam do senso comum e da ideologia, mas tendem a ser reforçados pela autoridade ou pelo abuso ou pela tentativa de acoplar a autoridade de outros saberes, como são, por exemplo, a teologia ou a filosofia, as próprias ciências e as tecnologias de base científica, que, em determinadas conjunturas, aceitam pôr-se ao serviço desse senso comum e dessa ideologia e apresentar as mesmas como sendo resultados da produção científica e legitimando intervenções, transformação da realidade com base naquilo que se apresenta como uma tecnologia de natureza científica e, portanto, tão indiscutível como a própria ciência que legitimaria essas formas de intervenção, e elas vieram reforçar modalidades de discriminação que já vinham de trás e que na altura teriam apenas como base o senso comum, a ideologia ou eventualmente pressupostos de natureza teológica, e isso aconteceu muito no século XIX e no século XX, e se calhar continua a acontecer hoje no século XXI, ou se calhar está outra vez a voltar a acontecer de forma mais significativa no século XXI. Temos também que, penso eu, as formas de discriminação são tendencialmente informais e multilaterais, ou seja, não há uma distribuição estrutural entre agentes que beneficiam da desigualdade e aqueles que são delas vítimas. No que diz respeito às formas de discriminação, é possível encontrar vítimas que são perpetradores e perpetradores que são vítimas, e isso torna a capacidade de isolar e de interromper estes processos é muito mais difícil e torna-os muito mais difíceis. E, para além do mais, muitas destas modalidades não são resultantes de normas explícitas e explicitamente vigentes. E, sobretudo, resultam de aprendizagens e escolhas feitas no espaço privado, por isso debatíveis, mas mais dificilmente alteráveis no espaço público, ou seja, no espaço político, porque dependem muitas vezes de escolhas subliminares de indivíduos ou de reprodução inconsciente por parte dos indivíduos de escolhas ou de formas de ver o mundo que, por não serem explícitas, por não serem assumidamente defendidas, por não constarem de soluções institucionais, é muito maior, e não estarem no âmbito do espaço público, mas no espaço privado, é mais difícil discutir no espaço público e depois alterar a partir do espaço público, porque depende de chegar ao espaço privado e, na longa duração, ir alterando percepções, representações e comportamentos que normalmente são mantidos na margem de liberdade da nossa vida e do nosso relacionamento da natureza e da esfera privada. Também neste caso, e por essa razão, eventualmente o conjunto de instrumentos que permitem combater a reprodução dessas formas de discriminação são mais complexos, mais exigentes e alguns deles, quando enunciados, geraram resistência porque, em alguns casos, aparentemente provocariam formas de desigualdade. Ou seja, ao serem propostos por lei, por formas de desigualdade. Lembro o caso, por exemplo, das cotas, que violariam o princípio da igualdade perante a lei e que garantiriam uma representação sobrevalorizada a determinados grupos que, sendo vítimas tradicionalmente de discriminação, precisariam dessas formas de discriminação e de desigualdade juridicamente consagrada para combater e para provocar a diluição ou a desagregação dessas visões discriminatórias de natureza informal e de natureza da esfera privada, que de outra forma não se desagregariam e não seriam
não seriam superadas. Mas o facto de termos aqui a tentativa de combater na esfera pública e com meios formais modalidades de violência social, de discriminação de natureza informal e privada, tem gerado em muitas sociedades reações e formas de contestação e de recusa que as ciências sociais, e no caso da historiografia, podem ter detectado e que provavelmente estão em parte na base de evoluções políticas e reações políticas das últimas 2 décadas, por exemplo. Para falar dessas últimas 2 décadas, eu diria que nós temos assistido a que a equiparação de modalidades de discriminação, processo de violência de massas e processo de genocídio tem banalizado cada uma dos níveis de violência que resultam destas 3 modalidades de discriminação e que isso não só não ajudou a combater as formas de discriminação, como banalizou as modalidades de violência de massas e os processos de genocídio que, entretanto, ocorreram e que são apresentados como uma mera ampliação das formas de discriminação. Portanto, eu diria que as ciências sociais, ao tornarem semelhante e com igual relevância discriminação, violência de massa e genocídio, não só não ajudaram a que as sociedades vejam mais claro, como não ajudaram que se tente interromper mais precocemente cada uma destas formas de violência social. Depois, penso que também assistimos a resultados negativos das narrativas científicas ou ideológicas que correlacionam de forma redutora formas de desigualdade e modalidade de discriminação. E eu penso que é importante perceber que é possível combater de uma maneira as formas de desigualdade e depois as modalidades de discriminação, e que embora na vida real haja pessoas que sejam vítimas ao mesmo tempo de desigualdade e discriminação, umas não têm a mesma natureza e não estão necessariamente associadas às outras. Um exemplo prático: é possível ver formas de desigualdade resultantes da propriedade privada dos meios de produção sem que, por exemplo, o racismo seja um fator inevitável e inerente. Ou seja, é possível, ao mesmo tempo, combater o racismo como forma de discriminação sem depender da diminuição radical das formas de desigualdade, e é possível combater as formas de desigualdade sem que isso signifique desigualdade socioeconómica, sem que isso signifique um sucesso do combate às formas de discriminação. E, muitas vezes, as vítimas de um tipo de desigualdade não são solidárias com uma forma de discriminação e vice-versa. Portanto, a ideia de considerarmos que, na realidade, as coisas estarem misturadas e, idealmente, ser possível mobilizar todas as vítimas de todas as formas de desigualdade e discriminação, porque isso daria uma maioria absoluta inequívoca, não quer dizer que a realidade funcione assim e não quer dizer que as ciências sociais consigam verificar isso na realidade, e por isso, quando se esforçam a apresentar esse retrato e depois percebem que a realidade não funciona assim, ou ao nível da investigação científica ou ao nível da prática social e política, eu acho que isso tem acontecido nas últimas décadas e não tem ajudado nada a não só ver mais clara a realidade, como a intervir dela de forma mais eficaz, nomeadamente para quem pretende combater formas de desigualdade e modalidades de discriminação. E depois, outro aspecto que eu considero muito, muito importante nas últimas décadas e que resulta deste conjunto de perspectivas redutoras e simplificadoras na análise científica e depois na sua apropriação social, é que nós substituímos uma lógica de debate de valores, soluções e direitos universais que a análise científica pode identificar, pode analisar, pode verificar os resultados das várias tentativas e das várias soluções que foram apresentadas, por uma lógica de afirmação de identidades, de níveis de vitimização, tendo em conta os graus de violência de que se foi vítima, e por isso a importância nessa estratégia de equiparar todas as formas, todas as modalidades de discriminação e as modalidades de discriminação e as modalidades ou as formas de desigualdade, porque isso daria a cada grupo identitário
por ter maior direito a ter poder e a reivindicar poder para recuperar, para combater, para anular, para reverter a violência que foi vítima no passado, transformando, portanto, o debate social, mesmo quando se fala em de redução dos níveis de desigualdade e redução das formas de discriminação, apenas numa questão de poder e do direito a utilizar o poder, tendo em conta não a força que se tem num determinado momento, mas, neste caso, o grau de vitimização de que se foi alvo no passado. Ora, isto significa o quê? Significa que, em vez de se combaterem as formas de igualdade e de discriminação, propondo uma integração das pessoas e verificando que é possível fazer isso defendendo valores gerais e universais, o que é que se faz? Reforça-se a noção de que a sociedade é constituída por guetos identitários e que a solução é que cada gueto, nomeadamente os que foram vítimas de formas mais graves de discriminação e ou de desigualdade, tem o direito a usar mais poder para reverter essa situação. Mas, obviamente, é possível defender essa perspectiva para todos os guetos identitários, o que significa que, em vez de haver uma convergência de valores e de soluções comuns, há uma conflitualidade entre todos os guetos, o que significa que ou as sociedades se tornam mais difíceis de gerir, ou então os adversários desta perspectiva conseguem obter eles maioria e avançar com as soluções. Para terminar, quais têm sido os resultados no plano da produção e apropriação / aplicação de conhecimento desta mesma evolução nas últimas 2 décadas? Primeiro, confusão entre senso comum e ideologia, humanidades e ciência, arte e tecnologias de base científica e a revalorização consequente do revisionismo e do negacionismo. Porque a melhor maneira de reivindicar o direito a misturar as várias formas de saber é dizer, mas eu não concordo com essa grande leitura, em vez de demonstrar que ela é inválida por isto ou por aquilo, dentro de uma lógica de análise científica, por exemplo, dizer porque eu tenho outros valores, ou porque eu considero que o próprio conhecimento é de outra natureza. Portanto, este irracionalismo que está na base do revisionismo e do negacionismo deixou de estar limitado a pequenas margens da comunidade intelectual ou das comunidades científicas e alargou-se a segmentos cada vez maiores. E quem trabalha, por exemplo, como eu, ao mesmo tempo em historiografia, em ensino da história, em património cultural e museologia, percebe como cada vez que saímos da investigação e passamos à sua divulgação para públicos supostamente menos qualificados, o que normalmente é dito é que não só é possível, como é exigível que haja uma redução do grau de complexidade. Haja a identificação de duas trincheiras, de dois mundos alternativos, do branco e o preto, os bons e os maus. Isso é claro ao nível do ensino da história e muitas vezes ao nível da prática museológica, nomeadamente quando se trata de realidades sociais mais conflituais ou mais violentas, há também uma forte pressão nesse sentido. Outro aspecto, a preferência por narrativas essencialistas, a alternativa a leituras analíticas, revalorizando o dualismo entre egoísmo e altruísmo, que estaria nas sociedades, nas práticas sociais, etc., e desvalorizando a possibilidade da categoria teórica do egoísmo racional, ou seja, a maior parte das sociedades humanas, a maior parte dos indivíduos, em determinadas circunstâncias, se for argumentado que é do interesse egoísta partilhar, conciliar, etc., é possível criar consensos mínimos para segmentos maioritários e não ficar naquela situação de que as pessoas estão limitadas a escolher entre uma trincheira e outra e depois tentar eliminar o adversário, porque o adversário é absolutamente inaceitável
e é impossível negociar com ele, e portanto a única solução é destruir o outro lado, ou pelo menos dividir o mundo entre os dois lados e cada um governar o seu, um lado do bem e o lado do mal. Isto a partir do princípio de que a maior parte das pessoas ou são egoístas ou são altruístas, os altruístas serão os positivos e os egoístas são os negativos, e portanto, se o mundo se dividiria assim, não seria possível outro tipo de solução que não ou a anulação ou a contenção dos egoístas ou a sua destruição. Finalmente, daqui resultou a tendencial diabolização de todos os valores, comportamentos e políticas que não os próprios daqueles que os defendem, enquanto cientistas ou enquanto cidadãos, o que resulta em maiores dificuldades de diálogo, de negociação e consensualização, e, por outro lado, na legitimação dos valores, comportamentos e políticas verdadeiramente inaceitáveis, porque se todos aqueles que não os nossos são inaceitáveis, então são inaceitáveis aqueles que são relativamente próximos dos nossos, tal como aqueles que são diametralmente opostos aos nossos. Portanto, eu acho que nas últimas décadas isto tem acontecido, e se repararmos bem, muita da linguagem utilizada no debate público, no debate cívico, com estas características, alimenta-se da linguagem produzida por filósofos e por cientistas sociais. Ou seja, por pessoas cuja função é produzir conceitos que ajudem a compreender a realidade e produzir leituras da realidade com base nesses conceitos que sejam tendencialmente mais próximas da realidade e não tendencialmente mais eficazes enquanto artefactos ideológicos para conquistar apoio, poder, etc. E, portanto, eu diria que estes dois exemplos dos conceitos de desigualdade e discriminação são um bom exemplo desse melting pot entre estas várias formas de conhecimento e, no fundo, da redução de quase tudo, com exceção daqueles segmentos matematizáveis do conhecimento, num caldo único que seria o das ideologias, e depois das ideologias boas e justas ou das ideologias más e injustas. E pronto, basicamente era isto que eu tinha para propor, e passo agora, espero eu, a palavra para muitas objeções ao que eu disse e para o debate. Muito obrigado, professor João. Vamos dar um pouco agora a possibilidade aos participantes colocarem questões, de comentarem esta apresentação. E quiser, portanto, levanta a mão ou liga o seu micro e coloca questões. Eu começava já costumo dar alguma provocação inicial. Eu estava a ver aqui, a ouvir o professor João e a lembrar-me de um livro do Alain Bloom sobre a questão do fim do homem das virtudes, está-me no princípio do homem dos valores, não é? Cada um tem o seu e são inegociáveis, e como se tem vindo a afirmar cada vez mais este homem de valores, fechado no seu valor, não é? Incapaz de dialogar. E como ele se tem manifestado, a palavra valor perdeu um pouco o sentido positivo que tinha, não é? Tornou-se um campo de batalha, um campo de apropriação individual, não é? E daí que estamos para esta dificuldade de falar das desigualdades comuns, não é? E de luta contra as desigualdades, mas estamos em campos ideológicos de pertença e de identidade, não é? Essa consequência, há tantos anos que se falava, aquele que escreveu sobre isto, não é? E nem se imaginava a consequência como temos no momento contemporâneo desta desordem, não é? E da perda de sentido, quando nós entendíamos de facto o valor como algo positivo. E acabou o homem de virtude, que a virtude está muito associada ao elemento teológico, não é? Ao teológico e moral, que hoje, com o qual hoje quase ninguém se identifica, não é? Não sei se quer comentar esta. Pois, é um problema, é esse, não é? Ou seja, a ideia de que, como eu acho que nós, cientistas sociais, muitas vezes aceitamos não continuar um caminho de reconstrução constante, obviamente, do conhecimento que propomos, mas tendo como horizonte precisamente a aproximação à complexidade quase infinita da realidade. E muitas vezes optamos por não é, transformar os nossos
os nossos conceitos, ou seja, instrumentos de trabalho, nesse esforço em vá lá, símbolos ideológicos carregados de valor ético e moral, os nossos, porque os dos outros, obviamente, não, porque os outros não somos nós, e portanto, se nós temos o monopólio, os outros só podem ter o vazio, não é? De uma coisa resulta da outra, quer pela via da filosofia, quer pela via das ciências sociais, e às vezes também da própria teologia, num sentido em favor disso, noutro sentido, com os integrismos religiosos em sentido contrário, regressamos à questão dos absolutos, ou então universais, ou então dos identitarismos parcelares que resultaram nessa incapacidade de mantermos e fazermos avançar esse esforço portanto, isso, em princípio, desenvolveu-se na academia, mas transbordou para a realidade social e não apenas em países pequenos, onde é fácil, não é, cientistas ou filósofos, etc., terem um peso grande. Vemos que isso acontece em países como os Estados Unidos da América, 300 e tal milhões de habitantes, onde quer à extrema-esquerda, quer à extrema-direita, que vão quase até ao centro, essas linguagens foram trabalhadas inicialmente durante várias décadas apenas na academia, hoje são, vá lá, a linguagem predominante e que em grande parte provocam por reações nas camadas, nas classes populares que vivem mais ao nível da cultura de massas e das culturas populares, porque inicialmente não percebem aquela evolução, mas depois adotam-na e fazem também dessa linguagem a sua linguagem e a maneira como veem o mundo. Já só para tentar tapar a minha lacuna de há bocado, o nome que eu queria dizer era Claude Lévi-Strauss, peço desculpa, me esqueci. Seria Eram os quatro Ross. nomes que eu queria dar como exemplo. Três lembrei-me, mas eu tenho um problema grave com nomes e eu sabia que me ia esquecer de algum. Por acaso tinha aqui apontado lá para lembrar, mas escapou-me. Uma outra coisa que eu Sim. gostava de dizer que é, de facto, que nos últimos anos há um descrédito, isto é, no caso, uma provocação, um descrédito das ciências sociais, dado que nós, cientistas sociais, muitas vezes partimos para a investigação, para a análise, já com preconceitos, pré-ideias, temos um campo, não é? E parece que vamos para o campo, para a sociedade, afirmar e descobrir aquilo que nós pensamos e não aquilo que a sociedade nos dá como novidade. Eu vejo muitos cientistas sociais, alguns no campo da sociologia também, que têm uma ideia do mundo, uma ideia ideológica sobre pertences e ideologias, e é a realidade que tem de se conformar ao seu pensamento e não é a descoberta da que a realidade diz e sentirmos o deslumbrar para a novidade. Não, já há todo um conjunto de ideias pré-existentes, construídas, até inventámos neologismos, temos a questão do chamado sul global e etc., não é? Em que construímos determinado tipo de classificação da realidade e que essa corresponde muito mais ao nosso preconceito, à nossa pertença ideológica e não à descoberta. E creio que talvez seja este um dos campos mais problemáticos em capacidade crítica do próprio cientista social, que cada vez, depois de ter passado o positivismo, né, depois de ter ultrapassado o positivismo, cai numa espécie de uma armadilha que é a sua própria posição a posição de fala, que o torna escravo dessa posição e não o deixa ter capacidade de ver a diferença. E isso é mais, talvez, no nosso campo, no senso certo, não tanto na história, porque a história, apesar de ter sempre uma pertença e ter sempre uma linha, mas a história tem mais dimensão documental, onde pode ter sempre um olhar particular de ver as coisas, mas vejo isso como uma grave situação das ciências sociais hoje. Não sei. Eu, infelizmente, encontro o mesmo problema na historiografia, porque só se escolhe a documentação que se quer e só se fazem as perguntas e as comparações que se quer. E precisamente aqueles quatro nomes que eu tentei dar, na minha perspectiva, são precisamente nomes que, naquele contexto, ou de início de rampa descendente, não é? De bola de neve, ou já a meio dela, ou às vezes até no fim, precisamente puseram-se em causa.
não é? Convém lembrar que, por exemplo, o Keynes era um marginalista, não é? Começou por ficar incomodado com a maneira como foi pensado o pós-guerra, pós-Primeira Grande Guerra, em termos de equilíbrios macroeconómicos mundiais. Aliás, escreveu um relatório e depois publicou, tendo saído da delegação britânica do Tratado de Versailles, mas isso, apesar de tudo, foi uma coisa parcelar. Mas depois, perante a crise de 1929, disse: o que eu pensava falhou completamente. Há duas ou três soluções em alternativa que estão a emergir. Como eu, à partida, não acredito nelas, penso que elas não resultarão, a minha obrigação é tentar construir uma alternativa, e foi o que fez, e portanto é um exemplo, não é? Mark Bloch, não é? Quem lê aquele apologia do ofício do historiador escrito num campo de prisioneiros de guerra, e se vê como um medievalista na conclusão, fala precisamente sobre o trabalho de Keynes e fala sobre como alguns economistas estão a impor em causa tudo e estão à procura de soluções que permitiriam não é, encontrar no capitalismo uma possibilidade de regeneração e mostrar que o capitalismo não dependia da lei de bronze de salários e da divisão internacional do trabalho, como levando inevitavelmente, etc. Ana Arendt, a mesma coisa, lembrar a posição dela, por exemplo, sobre e o rigor analítico, quando ela, por exemplo, se posicionou sobre o julgamento do Adolf Eichmann, feito pelo Estado de Israel, e como foi acusada de antissemitismo e de diletantismo intelectual, quando o que ela estava a tentar defender eram regras universais que se aplicavam ainda mais e, sobretudo, a uma comunidade nacional que parte dos seus membros tinham sido vítimas de discriminação e de violência extremas, etc. Portanto, esses é que não poderiam falhar, e vejam na situação em que estamos hoje em relação a isso, e portanto era precisamente esse tipo de armadilhas que também se aplicam aos historiadores, infelizmente não é só aos sociólogos, antropólogos, especialistas em ciência política, relações internacionais, linguística, geógrafos, economistas, etc., mas os historiadores também estão nesse saco. Muito obrigado. E dá agora a palavra ao Carlos Manuel Faísca, que levantou a mão, quer pôr uma questão Não, para... eu só levantei a mão porque falou de história, mas depois o João Paulo já respondeu. Eu, quando há 20 e poucos anos, fiz a licenciatura em História, ensinaram-me duas coisas. Primeiro era tentar, o principal erro do historiador era não cometer um anacronismo e não tentar ver o passado com as ideias do presente. Isso eu vejo todos os dias hoje em dia. Todos os dias. Porque as pessoas julgam muitas vezes o passado aos olhos do presente. Não pode ser. E a segunda questão é a questão que, aliás, João Paulo já referiu, é também na história, tal como em outras ciências sociais, muito fácil se a pessoa não tiver a partir com uma mente aberta. E a mente aberta é parte para uma investigação com uma pergunta, e se a pergunta for contra as suas convicções e os resultados assim forem, é a vida. Isso aconteceu-me agora muito recentemente. Eu publiquei um capítulo de um livro sobre. Não tem muito a ver com o que aqui se fala, mas é só para dar um exemplo concreto. Um capítulo de livro em que eu referia que não conhecia nenhum exemplo em que, por exemplo, os grandes projetos de hidráulica agrícola tivessem atenuado desigualdades sociais e contribuído para o desenvolvimento económico regional, e estava a olhar só para a perspectiva de Portugal. Depois recebi um telefonema de uma pessoa a dizer: veja aqui Espanha. Em Espanha não é bem assim, e o próximo artigo que sairá vai contradizer aquilo que eu próprio tinha dito. Eu acho que isto é importantíssimo para credibilizar e em todas as questões. As minhas, se calhar, são menos fraturantes que outras aqui foram faladas, mas isso é muito importante. E, sobretudo, para lá das questões mais científicas de sociedades, preocupa-me, mas acho que já passámos essa fase, preocupa-me de facto este acantonamento em espírito de trincheira entre dois blocos que não parecem possível dialogarem ou chegarem a pontos em comum, e que tão bem se notam em países tão importantes como o Brasil e os Estados Unidos, que depois o próprio sistema eleitoral, no caso dos Estados Unidos, potencia isso, porque não há praticamente escolha nenhuma. A pessoa tem que escolher quase entre dois campos, e um país com aquela preponderância no mundo é muito perigoso, mas olha, é o que é. Eu tenho dois filhos, estão aqui atrás das fotografias, e espero que eles não vivam num mundo ainda pior do que eu vivi. Vamos ver. Obrigado.
Obrigado, Carlos. Mais alguém quer colocar questões, um comentário? Eu acho que tem o Vítor Oliveira Jorge, Eu que já gostava, tinha eu levantado a gostava mão. de. Mas, Ó, Vitor, força, Vitor. Depois passo para si, Raul, está bem? ok, obrigado. Vitor? Então, se quiser falar primeiro do que eu, não há Raul, problema. então vamos dar a palavra ao Raul primeiro, então. Ok, obrigado, boa noite a todos. Cumprimentar o professor João Paulo Bonzuni pela sua intervenção, por esta excelente intervenção. São só duas reflexões. Uma delas é uma coisa interessante. A academia não conseguiu produzir conhecimento que permitisse uma coisa, alterar a forma como os portugueses, como a sociedade portuguesa, vê a pobreza, por exemplo. A desigualdade económica. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Não conseguiu alterar a visão social ou a percepção social de que é natural ser pobre em Portugal. Não, é? Nós não houve não há solução, que eu conheça, até agora, para conseguir alterar esta visão que os portugueses, que a sociedade portuguesa tem de que é natural ser pobre. E porquê? Porque é natural que as pessoas trabalhem, ganhem o salário mínimo e continuem a ser pobres. E isto é uma coisa que me faz um bocado de confusão. A Academia Portuguesa não conseguiu produzir objetos discursivos que depois possam ser utilizados nas dinâmicas sociais e na luta política para transformar esta visão que os portugueses têm do que é a pobreza. Isto é uma das. Posso estar enganado, mas isto é a minha leitura, uma das minhas leituras sobre esse tema da desigualdade que se fundamenta ou radica essencialmente nas questões de facto da apropriação da mais-valia, como dizia o professor Avelange. A outra é a questão das identidades. O excesso de identitarismo vai acabar por levar de facto este cantonamento, esta discussão, uh, enfim, em que não se consegue encontrar, enfim, consensos para alterar a realidade, não é? Mas o facto é que as desigualdades se retroalimentam umas às outras. Ser pobre e pertencer a uma minoria étnica potencia, ou melhor, pertencer a uma minoria étnica potencia o risco de pobreza. Portanto, é a questão de não olharmos para estas questões das desigualdades que têm a ver com as pertenças étnicas, raciais, sobretudo essas. Um, Também creio que pode não ser muito operativo no sentido de ultrapassarmos essas desigualdades que obviamente colocam em causa, não é, a nossa vida em comum. Era isto. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Professor Vítor? Não sei se o João Paulo gostaria de. Sim, talvez seja como Sim. estas duas preferências são mais eh, eh, questionadoras, talvez eu possa dizer alguma coisa rapidamente. Primeiro, eu concordo com isso, mas pelas razões provavelmente não as mesmas que foram pensadas. Ou seja, eu acho que, efetivamente, a sociedade portuguesa, ou pelo menos uma parte dela, embora o proclame, no sentido que a ideia de que é normal e positivo, como acontecia, por exemplo, durante grande parte do Estado Novo, que haja desigualdades, porque a sociedade é naturalmente desigual e depende da existência de uma hierarquia, portanto, ela deve ser eventualmente ajustada, atenuada em parte, mas no essencial é para manter, porque sempre foi assim, sempre há de ser assim. As sociedades humanas são como os formigueiros ou as colmeias, e portanto não é? Há a cabeça, há os guerreiros, não é? Pronto, ok? Isso terá de ter se alterado. A ideia é que era bom, era positivo, que houvesse menos igualdade, mas realmente não há nada a fazer. Concordo que é uma visão dominante, mas o problema não é esse. O problema é porque é que não é possível ir além desse senso comum ou dessa ideologia. Ou seja, se calhar é porque as alternativas que a ciência, ou parte da ciência produzida em Portugal e divulgada em Portugal propõe, são igualmente de natureza ética. Ou seja, é injusto que isso seja. É injusto que... E qual é o responsável? É uma categoria absoluta e abstrata, que é, por exemplo, o capitalismo. Ponto final. E qual é a alternativa? É porque havia alternativas. Colapsou. No meio, entre o período que colapsou, também
houve algumas coisas que não resolveu, antes pelo contrário. Portanto, se calhar, qual é a função da ciência? É fazer como os biólogos e os químicos fazem quando vem um novo vírus ou uma nova bactéria. É não passar o tempo a dizer que a bactéria é horrível, esta bactéria é injusta, esta bactéria é assassina, esta bactéria é exploradora. Não, é caracterizar a bactéria e depois, se for do nosso interesse que ela se mantenha, deixá-la seguir o seu caminho, porque ela faz parte daquelas coisas que estão nos intestinos ou no estômago, ou eu não percebo nada disso, portanto estou a dizer certamente muitas barbaridades, mas se for se matar pessoas, se matar em grande escala, se for isso, então, porque a conhecemos bem, conseguimos pará-la. Portanto, eu acho que uma das razões pelas quais é certo que foi feito, mas foi feito com menos eficácia e por isso é que as sociedades humanas continuam a repetir erros. Por exemplo, eu que estudo século XX e os anos 20 e 30 do século XX, para mim é um princípio de base que quando há uma crise económica longa, vai haver uma crise política e vai haver uma crise de relações internacionais e provavelmente uma guerra. Não é, quer dizer, não adianta, não vale a pena estar a discutir, né? Vai acontecer. E, assistimos à crise de 2008, manteve-se, prolongou-se, né? Radicalização política. E só não há uma guerra mundial porque há dissuasão nuclear. Nós já estávamos com uma guerra mundial. Portanto, quer dizer, as ciências sociais também já chegaram, em alguns casos, a essa capacidade analítica. O problema é que ela é completamente desvalorizada. Ou seja, houve quem rejeitasse o conhecimento da biologia, da química, relativamente à pandemia. Mas a esmagadora maioria das pessoas nos países que tiveram condições para isso não discutiam isso. No sentido, exigiam que a discussão entre os técnicos fosse razoável e demonstrassem que havia ideias claras quanto ao assunto e havendo ideias claras quanto ao assunto. Vamos procurar uma solução. Quanto às ciências sociais, tanto sim como não. Ou seja, por exemplo, há partidos políticos em Portugal que defendem regressar a um imposto único de 15% de IRS, mas já não foi experimentado no século XIX. Não se sabe qual é o resultado que isso vai dar. Mas para que repetir outra vez o século XIX e a primeira metade do século XX? Para quê? Para que fazer de nós cobaias outra vez, etc. Portanto, porque isso é perfeitamente negociável. Nós vemos dirigentes políticos, por exemplo, do partido de Iniciativa Liberal, que dizem isso e dizem, coitados dos incultos à volta deles que não percebem aquela verdade. Só é possível dizer isto porquê? Porque o conhecimento das ciências sociais, o analítico, aquele que demonstra, não por bons e maus, mas por resultados, por análise, por cálculos, etc. Outro exemplo de ordem prática. Quando o ministro Mário Centeno, na altura ministro das Finanças, demonstrou que, por exemplo, no início de uma execução orçamental, se nós prometermos diminuir X% no orçamento por causa do déficit, e por causa disso, os juros da dívida pública baixarem, e isso der uma folga orçamental que permita ao governo ter mais dinheiro para gastar nas mesmas políticas sociais que inicialmente disse que não iria gastar, isso é uma maneira eficaz ou não de gerir o endividamento público e o déficit público e obter recursos para. Ou seja, isto é uma perspectiva analítica. É o que fazem os biólogos, é o que fazem os químicos, é o que fazem os físicos quando precisam de, não é, de par com o problema. Portanto, eu acho que isso aconteceu menos em Portugal. Porquê? Porque as ciências sociais e depois a aplicação dessas hipóteses de intervenção na realidade que podem derivar das ciências sociais, as ciências sociais não determinam, mas podem ser encontradas as soluções, não são levadas a sério o suficiente, não são divulgadas o suficiente, não são. Porque mesmo essa questão da correlação de desigualdade e discriminação, vejam, por exemplo, a questão da imigração. Quantas vezes é que é dito em Portugal, por cientistas sociais, nos papers, etc., por jornalistas, por eleitos, que a saúde da segurança social, o aumento do PIB, em grande parte tem a ver com os imigrantes. Que não há correlação entre imigração e aumento da criminalidade, que nem há aumento da criminalidade significativo. Ou seja, porque é possível falar em eu sou contra o controle da imigração, porque é moralmente errado. Isso é a partir do princípio que as pessoas ou são altruístas ou são egoístas. Se pensarmos que a maior parte das pessoas são egoístas racionais,
na maior parte dos aspectos da vida deles, e nós sabemos que são, porque conhecemos muitas pessoas que são super altruístas em abstrato, quando se trata deles, tornam-se bastante pragmáticos, para não dizer mais, não é? Então, se calhar, com base no partido do princípio que a maior parte das pessoas, na maior parte das situações, são egoístas racionais, vamos mostrar que é do seu interesse ter imigrantes, que é do seu interesse diminuir a discriminação, que é pronto, e os cientistas sociais podem fazer isso, não no ponto de vista cívico e ético, mas analisando e demonstrando analiticamente que a realidade confirma essas possibilidades e essas hipóteses. Peço desculpa se me alonguei. Ótimo. E só antes do professor Vítor, só dizer, coloco também a questão, o contributo do John Rawls ou do Amartya Sen para a questão da valorizar a discriminação para promover a igualdade, não é? Até aí parece um paradoxo, mas é de facto, a ciência mostra que através da discriminação positiva podemos construir sociedades mais justas e mais igualitárias, não é? E, o que por vezes pode não ser uma evidência para as pessoas na narrativa, mas na prática e é uma fonte de justiça. Então, eu passava então já ao professor Vítor Jorge. Eu já tenho um bocadinho de complexo quando começo aqui a falar nas sessões online, porque tenho tendência para falar bastante e depois as pessoas não ficam satisfeitas com isso e algumas até me chamam a atenção. Por outro lado, eh, a palestra do João Paulo Velões Nunes foi, no fundo, a enunciação de um conjunto de tópicos de natureza teórica que permitiriam eh, inúmeros desenvolvimentos, não é? Eu tirei o curso de História também, não pude estudar História contemporânea, História moderna e contemporânea, porque na altura isso não era permitido, não é? Eh, Sempre gostei muito de filosofia, não fui para a filosofia porque então aí ainda seria pior e mais cinzento o panorama que a faculdade me iria dar, porque os professores de filosofia mais interessantes naturalmente não estavam na Universidade de Salazarista. Mas eu tendo a, para ser breve, para ser mais rápido, tendo a não valorizar excessivamente determinadas coisas em que me parece que algumas pessoas acreditam. Por exemplo, uma delas é a questão da diferença entre ciências, a história, neste caso das ciências sociais, a história, a historiografia, a sociologia, a antropologia, isto e aquilo. Eu creio que o conhecimento mais interessante se encontra nos interstícios, ou se quisermos, na confusão, no sentido positivo, naturalmente, na fusão destes conhecimentos. E a gente, afinal, por exemplo, eu só dou um exemplo que me veio agora à cabeça, o Foucault. O Foucault é um filósofo, é um historiador, é o que ele é. É isso tudo. Bom, portanto, isso nota-se em imensos autores interessantes contemporâneos. Ainda agora faleceu há pouco tempo o Frederick Jameson, não é? Que era um homem absolutamente excepcional. E qual é a área dele? Bom, o próprio Levi-Strauss, que o João Paulo há bocado invocou, um autor que me interessou, porque, naturalmente, eu fui para a História e fui para a História com o fito de estudar para a História. Poder-se-ia pensar, então, mas afinal a pré-história é a menos politizada ou menos suscetível de ter, digamos, uma orientação ideológica X ou Y, porque está lá longe, está lá no começo. É o contrário, não é? Quer dizer, todo o pensamento humano, e particularmente sobre o próprio humano, todas as ciências sociais e humanas, estão imbuídas naturalmente de preconceitos, sem os quais nem sequer poderiam existir. Se nós não tivéssemos preconceitos, não poderíamos ir para lado nenhum investigar, não é? A própria escolha do nosso tema é um preconceito. Portanto, eu fui para a História por motivos que me interessavam muito de estudar na altura, talvez devido à minha educação católica ou cristã, estivesse muito interessado nas origens, no problema das origens, porque desde a catequese que me preocupava muito, ou que me inquietava muito, a explicação da origem de certas coisas e de certas crenças.
em que acabei por não querer nada a partir da minha adolescência. Ou seja, eu não acredito, de facto, na divisão excessiva entre os saberes. Por outro lado, também não acredito muito na excessiva, note-se, com cuidado, que eu não estou a querer ser um conservador ou ultramontista com esta expressão, mas eu não acredito muito na palavra ciência escrita a letras de ouro. A palavra ciência, a ciência é muitas vezes uma retórica que serve para legitimar tudo e mais alguma coisa, não é? Como, aliás, a filosofia ou outra grande palavra dessas, não é? Nós temos um caso típico. Por exemplo, neste momento temos a decorrer uma invasão que já começou em 2014, mas agora foi muito mais radical a partir de fevereiro de 2022, no leste da Europa, promovida por um país que nós conhecemos. Ora bem, quem são os autores que, de facto, influenciaram mais o promotor principal dessa invasão? Foram o Iline, que é um indivíduo, um filósofo do princípio do século fascista, e atualmente um outro pensador euroasianista, o Dagin, que é também um indivíduo assumidamente de extrema-direita que liga-se bem, que se liga bem, que dialoga bem com a herança do Iline. São esses os livros de cabeceira, digamos assim, do senhor que decidiu arranjar este inimigo externo para talvez desviar a população do seu país da situação de miséria em que se encontra. Ora bem, eu, portanto, também não acredito muito, de facto, que a academia, que foi aqui referida pelo Raul, resolva seja que problema for, porque a academia, o que é a academia? A academia, a universidade, os postos científicos resultam de uma política, não é? Resultam de uma política específica. E pronto, e essa política traduz necessariamente escolhas, não é? E assim como no tempo do Salazar ela era muito mais clara, quer dizer, não se podia estudar certos temas, as pessoas que estudavam ou se dedicavam a certos temas iam para o olho da rua, não eram admitidos como professores nas universidades. Depois do 25 de Abril isso seria impossível, evidentemente, mas continua a haver, de uma forma muito mais subtil, um determinado tipo de grupos que se apoderaram, ou que se apoderam, ou que dominam em determinado tipo de ambientes académicos, enfim, que não vou agora aqui especificar. Mas, de facto, não há nenhum conhecimento neutro. A ideia de que nós poderíamos ir para a realidade e que a realidade é riquíssima, que a realidade é verde, não é? É uma ideia que o Hegel, desculpem eu ser muito apreciador de um autor tão difícil que ainda não domino, estou a estudá-lo, que o Hegel considerava que não há nada de mais cinzento, não é? E de mais incompreensível do que a realidade, ou seja, quer dizer, o que é a realidade? A realidade só se torna nítida, só se torna capaz de ser enriquecida com cores e de se tornar viva depois de nós lhe pormos uma determinada ideologia. Por exemplo, a ideologia naturalista ou a ideologia que criou o conceito de natureza, não é? Um conceito de natureza passou a pôr ao conceito da cultura, dentro destas dicotomias que nós gostamos tanto. Claro, a gente sabe o que é a natureza. Não sei onde é que começa a natureza e onde é que começa a cultura, porque desde que existem seres humanos, desde que existe capacidade de pensar a realidade já não é uma realidade igual à que existia antes de haver seres pensantes, porque é filtrada pelo pensamento. De maneira que há aqui, assim, já uma mediação dialética entre aquilo que está ali e aquilo que eu sou. Se eu olho para aquilo que está ali reverte para mim, tipo boomerang, e há a tal mediação dialética hegeliana típica. Depois poderia dizer, mas vou concluir uma coisa.
Houve uma grande revolução, como sabemos, nos finais do século XVIII, a Revolução Francesa, que de facto eliminou, mesmo com a sua deriva por coisas que algumas pessoas considerariam muito negativas, outras considerariam ou consideram que são imprescindíveis, como a questão do terror, não é? O período do terror. Parece que para uma revolução existir tem que haver esse período, mas, segundo certos autores, claro, é discutível, mas também a própria forma que lhe deu depois Napoleão Bonaparte, não é? Foi negativa e foi positiva, porque, na verdade, da herança do Napoleão resulta muita da modernidade, até começar pelo Código Civil, não é? E também eu tenho muito mais simpatia, se formos a questões de simpatia, porque há sempre uma simpatia. A escolha dos temas, a escolha da orientação dentro de um tema é uma questão de simpatia, é uma questão ideológica. Nós não há nenhuma sociedade pós-ideológica, nem ninguém neutro em ideologia. Todos temos uma ideologia, podemos é não a explicitar. E isso às vezes é também uma forma ideológica, ideológico-política, de passarmos entre os pingos da chuva. Mas nós não conseguimos fugir a eles. Quer dizer, eu tenho muito mais simpatia por um tipo como o Napoleão, que era de facto um estratega militar notável, não é? E a guerra não é uma coisa má necessariamente. Cito de novo Hegel. A guerra é intrínseca ao ser humano, absolutamente. Como, aliás, a desigualdade social. Kant, como sabem, imaginou, sonhou na paz perpétua. Imaginou e sonhou que o ser humano poderia, todos os seres humanos ao nível do globo, darem-se bem. Alguma vez. Nós sabemos em como está o direito internacional, não é? Neste momento. E como ele é todos os dias, basta olhar ali para o que acontece na Palestina, como ele é todos os dias espezinhado sob a forma de mortes e mortes e mortes e mortes e mortes em quantidades inconcebíveis. Portanto, de facto, a guerra é um elemento essencial ao ser humano. A gente ter uma visão idealista do ser humano, pensando que o ser humano é um ser bom, ou que pretende todo ele o bem, etc., basta estudar um pouco de psicanálise e de ir a Freud, não é? É preciso avançar mais para se perceber que, mesmo entre os seres humanos que se dão bem, por exemplo, as pessoas que se amam, o amor tem a outra face, que é o ódio. E por isso é que há tantos divórcios. Mas, para referir que eu tenho muito mais admiração pelo Napoleão, pelo menos um pouco de simpatia, do que tenho pelo Wellington, que era um indivíduo, digamos, hoje diríamos, da direita inglesa, não é? Portanto, mas os historiadores da época moderna contemporânea que estão aqui podem corrigir-me se eu estiver a dizer asneira, mas eu creio que não estou. Eu, quando vim aqui para Loures viver com a minha mulher e aqui trabalhar, no que posso ir trabalhando, fiquei muito admirado porque havia uma quantidade de centros de acolhimento explicativos das guerras napoleónicas e da sua repercussão aqui na zona, com as linhas de torres, e todos eles defendiam muito os ingleses. Aliás, no Porto existe uma rotunda da Boa Vista, onde está um leão inglês a esmagar a águia francesa. Eu acho isto fantástico. Como é que uma espécie de protetorado, que tem sido sempre Portugal, em relação à Inglaterra, ainda lhe faz uma estátua que quase que queria chegar ao céu, onde põe lá o leão inglês a dominar a águia francesa. Eu não gosto muito nem de leões nem de águias, são animais um bocado perigosos, mas de facto, apesar de tudo, tenho simpatia pela ideia de um indivíduo que teve contra ele uma coligação, como sabemos, de todos os reacionários europeus, não é? Sob a forma de exércitos que se coligaram para o destruir e para o eliminar. E não sei o que é que terá acontecido quando ele esteve lá preso lá na ilha final onde ele morreu, não é? Se não terá sido envenenado. Quer dizer,
quero dizer com isto? Não tenho nem da realidade, nem da história, nem de nada uma visão, digamos, nem apocalíptica, nem angelical. Por exemplo, a questão que se pôs na minha vida. Eu, quando deixei de acreditar na religião católica, no cristianismo, embora o admire e ache ser uma religião muito interessante e muito interessante de estudar, um, voltei-me para outras coisas, não é? E uma delas foi o estruturalismo. O estruturalismo, há bocado invocado, deixou-nos uma marca muito importante, porque a gente sabe que não vale a pena estudar as coisas como os positivistas há século XIX, não é? E de que a nossa universidade está muito imbuída, que é a tal mania da realidade. A realidade é rica, é preciso estudá-la, é preciso ir à realidade. Aqueles que pensam demasiado, diga, são no caso da arqueologia, tem um nome em inglês que é os armchairs archaeologists, os arqueólogos que passam a vida sentados numa cadeira com braços. O que é importante é ir para sujar as mãos no terreno. Eu, como sujei as minhas mãos toda a vida e me enchi de pó, que era, parecia um preto, não tenho nenhum complexo em relação a isso. Gosto imenso de escavar e de misturar com a terra. Mas isto para dizer que, mesmo numa escavação arqueológica, se não houver uma estratégia, não é? Que é sempre uma estratégia muito periclitante, muito subjetiva e discutida por uma equipa, porque eu até acho que à frente de um trabalho que leva muito tempo e que exige muito dinheiro, o ideal é até não haver um diretor único, mas haver uma equipa dirigente, como nós temos tido nos últimos anos lá em Castinheiro do Vento e em Foz de Arcoa. Porquê? Porque 4 pessoas ou 5 veem melhor do que uma só e o debate e a discussão são fundamentais, mesmo no próprio laboratório, que no caso da arqueologia é o terreno. Mas isto para dizer que considero, de facto, que as ciências sociais são extremamente úteis e importantes, na medida em que, sobre determinados pontos, nos dizem isto é assim, isto foi assim, e não se pode estar a propalar ideias pré-concebidas. Ótimo. Mas também digo uma coisa muito importante: aquilo que muda mais nem sequer é o presente, que é uma fluidez constante, não é? Aquilo que eu disse há 5 minutos já passou, nem é o futuro, porque o do futuro cada um tem a sua visão ou a sua premonição em relação ao futuro, mas é o passado. O passado é um produto de cada presente. Portanto, a história, como ciência, que eu acredito que se pode chamar ciência, mas ciência com umas certas precauções. Na medida em que eu posso obter 1000 gráficos, 1000 documentos, 1000 transcrições, 1000, sei lá, posso tabular isso tudo e depois no fim ter uma ideia errada, não é? Quer dizer, eu posso ser um historiador de esquerda, ou posso ser um historiador de direita, posso ser um historiador que pretende neutro, não é? Enfim, mas, quer dizer, não há uma história ascética, não há uma ciência ascética, mesmo as próprias ciências naturais e a física, a química, etc. Vocês sabem as discussões que atualmente existem no domínio da física quântica, na qual eu não vou aqui agora pôr-me a falar porque não percebo nada disso, não é? Mas existem discussões horríveis. Eu tenho um amigo meu que é especialista em inteligência artificial e nessas questões todas, começou com a cibernética, já o conheci e sou amigo dele desde o tempo do liceu, que me manda artigos absolutamente assustadores sobre o que é a inteligência artificial e o que ela vai produzir. É absolutamente assustador. Mas, portanto, isto para dizer que nós não vivemos num mundo maravilhoso, nunca vivemos. Outra coisa também muito interessante, as pessoas que acreditam, estas pessoas tipo New Age, que falam muito da mãe natureza, a mãe natureza, estamos a desgraçar a mãe natureza. Mas nunca houve nenhuma mãe natureza. A natureza sempre foi madrasta para o ser humano. Extremamente difícil. Vejam como é que um ser como um tipo do Paleolítico, não é? Que conseguiu fazer pinturas e gravuras e objetos que nos fascinam e que são de uma habilidade
espantosa, não é? Coisas que nós não seríamos capazes de fazer agora, provavelmente. Ahm, Como é que esse indivíduo muitas vezes vivia 20, 30 anos e às vezes nem isso, não é? A esperança de vida era mínima. Portanto, o ser humano viveu sempre dentro de ambientes extremamente conflituais. Uh, Naturalmente que há períodos e momentos e questões de exceção. Foi dentro desses ambientes conflituais em que teve que ir destruindo a natureza. A natureza começou a ser destruída, se falarmos de natureza, começou a ser destruída no Neolítico, porque é onde começa a apropriação privada, não é verdade, de troços importantes da realidade, nomeadamente da terra. Eu não digo mais nada, calma aqui, porque nunca mais acabaria. Mas isto é só para dizer que, hum, eh, como a nossa associação, nos seus estatutos, como todas as associações deste tipo cultural e científico, tem a noção de que é a política, nós não estamos aqui propriamente num discurso político. Mas não podemos ignorar que, ao falar deste tipo de problemas, se nos expõe imediatamente a questão, por exemplo, a questão do marxismo. Nunca pude estudar com rigor e na sua totalidade a obra de Marx e de Engels, que é absolutamente incontornável, não é? Mas, claro, Marx teve um papel absolutamente crucial. Todavia, tem uma evolução na sua obra, como sabemos. O Marx dos Grundrisse não é o mesmo Marx do Capital, e por aí fora, todos sabemos isso. Mas Marx cometeu um erro que foi importante e, quiçá, até talvez grave nas suas consequências históricas e no falhanço da Revolução Bolchevique. É que ele pensava que, de facto, nunca pensou para já que a Revolução se fizesse na Rússia, não é? Que era um país, como sabemos, que estava na Idade Média. Pensou que sim, que aconteceria na Alemanha, porque aí sim já havia um começo de Revolução Industrial. Ora, de facto, o Marx pensou que havia um sujeito, que era uma espécie daquilo que o Rancière chama parte da não parte, ou seja, uma parte da sociedade, não é? Que funciona como um exterior à própria sociedade, que é o proletariado. E esse proletariado, como nada tinha a perder, então era o sujeito da história, não é? Era o sujeito da história. Era o sujeito providencial que, através de uma revolução, iria substituir-se à burguesia. Ora, evidentemente que isso não aconteceu assim, não é? E o proletariado, quando pôde, quis foi emburguesar-se, quis viver bem, com quase toda a gente, não é? Não é provavelmente ser rico, mas pelo menos ter uma vida digna e poder pôr os seus filhos na universidade e viver com o mínimo de condições. Isto para dizer que a visão de Marx é uma visão teleológica. É muito difícil fugirmos à teleologia, não é? À ideia de que há um rumo da história para onde tendemos a ir, não é? É muito difícil fugir a isso. Por isso, eu acho muito interessante este tipo de conversas, que nos levaria tardes inteiras ou noites inteiras, e acho que é muito importante perceber o seguinte: estudar história contemporânea, que eu não pude estudar no meu tempo e ando agora, à última da hora, a tentar inteirar-me, pelo menos, de alguns aspectos importantes. Estudar história contemporânea, estudar filosofia, que é muito importante, não é? Quer dizer, sem filosofia caímos no senso comum. Caímos no senso comum. A filosofia é fundamental. Claro, não vamos estudar desde os pré-socráticos até agora o último filósofo que foi publicado ontem. Isso é impossível, temos que escolher. E essa própria escolha mostra bem o caráter extremamente subjetivo, não é? Parcial, que todo o conhecimento tem, quer o conhecimento individual, quer o conhecimento de equipa. Porque numa equipa há sempre um líder ou há sempre uma pessoa ou um conjunto de pessoas que têm uma determinada visão. E é ainda bem que a têm, porque a parcialidade é fundamental para chegar à realidade. Porque a realidade, de certo modo, é ficcional. Eu costumava dizer aos meus alunos uma coisa, e com isto termino. Vocês sabem o seguinte:
estão aí assim sem ligar nenhuma ao que eu digo quando estou a falar de Paleolítico. Mas olhem, eu sei mais sobre Paleolítico do que sobre o Porto, eu ensinei no Porto, do que sobre o Porto de hoje, ou dos últimos tempos. Porque, olha, hoje não pude ler as notícias, vim aqui para as aulas. E sobre o Paleolítico já li uma quantidade de coisas. Pode haver muitos erros, mas pelo menos há certo número de coisas estruturais que a gente sabe sobre o Paleolítico, não é? Portanto, isto tudo para dizer que correm muitos erros no debate público e nas ciências sociais e no debate político. Correm muitos erros, muitos erros. E, e às vezes são fatais, porque as pessoas empenham-se extraordinariamente em determinadas ideologias. Eu também já me empenhei, não é? Também já, também já lutei, também, até antes do 25 de Abril, com algum risco, mas de facto o que se verifica é que depois essas ideologias são enganosas. Vocês vejam o que aconteceu, não é? Com o país que eu há pouco invoquei, que é a Ucrânia. A Ucrânia, que muita gente diz que nem sequer existe, que é uma invenção, a Ucrânia sofreu o Holodomor, não é? Sofreu a fome vermelha. Mas já tinha sofrido muito antes, porque era ali que se ia buscar muitos trabalhadores, incluindo na Crimeia, que faz parte da Ucrânia, não é? Para o Pedro o Grande se transformar naquilo que era. E depois a Catarina, que ainda foi pior que ele. Portanto, as cidades de tipo europeu, grandiosas, nomeadamente São Petersburgo, não é? Foi construída à custa da escravidão e da fome e da morte de milhares e milhares e milhares de ucranianos. E depois veio o Holodomor, criado pelo Stalin. O Stalin voluntariamente queria que as pessoas morressem. Não é um acidente. Isso está comprovadíssimo. Portanto, a história, o ser humano, eu digo-lhes uma coisa: o ser humano é o pior ser que podia ter aparecido à superfície da Terra. E, hegelianamente, diria, é o melhor ser possível. Porque nós podemos perceber quem são aqueles com quem podemos, apesar de tudo, fazer alguma coisa de positivo. Como aqui nesta nossa discussão e nesta nossa sociedade. Desculpa ter falado tanto. Obrigado, Vítor. Professor João Velasco, quer comentar alguma coisa para Não, eu só, para além de me lembrar do Vítor sentado numa tal dessas cadeiras, na nossa hora de almoço, lá naqueles poucos dias que eu passei na Serra da Aboboreira, a ver escavar mamoas de Coraça Petri, que tinham dólmenos por baixo, e que para mim, que estava no primeiro ano de História, foi uma espécie de uma demonstração que a realidade existe e que se podem fazer coisas aventurosas para tentar compreender as sociedades humanas, mas para além dessa lembrança, quando falou agora dos arqueólogos das cadeiras de armar, eu só gostava de dizer que eu acho que é muito importante a superação das mitologias de objetivação absoluta e de certeza absoluta na teologia, na filosofia, nas ciências, mas eu acho que aí temos dois caminhos. Um é o do subjetivismo total ou do esforço de objetivação. Nós sabemos que ele é parcial, sabemos que é temporário, mas sabemos que se o levarmos a sério, vivemos menos mal. E eu costumo dar quando procuro fazer perante estudantes ou perante públicos não habituados aos nossos debates, o exemplo das 400 crianças que morrem até um ano de idade em cada 1000 que nascem no século XVII, para as menos de 3 hoje em Portugal e para as cerca de 50 em 1973, no mesmo país. Portanto, significa que é possível ir conhecendo partes da realidade e é possível aproveitar esse conhecimento temporária e parcialmente um pouquinho mais próximo da realidade, que vai ser revisto, que vai ser discutido
às vezes para conhecer mais fundo, outras vezes para voltar atrás e conhecer mais superficialmente, para escolhendo a relação de custo-benefício, vendo as implicações éticas de transformações ou intervenções na realidade, intervir na realidade e às vezes atenuar e resolver problemas, como desigualdade, como discriminação, uns numa via e num determinado contexto, porque têm um determinado tipo de características deles próprios, outros por outra via, em outro contexto social, porque têm outras características, etc. E, portanto, se ninguém fizer esse esforço, veremos menos bem e atiraremos ao lado ou atiraremos em nós próprios e, portanto, em vez de resolvermos problemas, criamos efeitos secundários. E, portanto, a mim custa particularmente quando a verificação ou a demonstração do caráter inerentemente ideológico do ser humano nos leva a, então, estamos limitados a produzir ideologias, ou as que nos dão mais jeito, ou as que são mais justas, e ponto final, e o resto. Portanto, acho que isso, apesar de tudo, há aí um meio termo, que é a verificação dos nossos limites, mas a importância do nosso esforço, e um esforço que não sabe qual é a melhor maneira de o fazer. Temos de ir descobrindo e corrigindo à medida que vamos avançando. Ou não. Claro. Muito Mas obrigado. isso é muito hegeliano. A realidade é trabalhada pela negatividade e pela contradição, não é? E Marx, aliás, foi buscar isso ao Hegel. Portanto, de facto, não há propriamente a ideia, Deus me livre, de voltar ao obscurantismo ou de voltar às ideias, enfim, cada um ter a sua e tudo. Isso é o neoliberalismo e o e o pós-modernismo em que tudo vale de igual modo, não é? De maneira nenhuma. A ciência, sim. Estudo, sim. Trabalho rigoroso, sim. Eu consegui concluir alguma coisa sobre os tipos lá do megalitismo. Consegui. Já antes tinha conseguido concluir umas coisitas sobre o Paleolítico, mas há amigos meus e colegas mais recentes que já me ultrapassaram há muito e já vão muito mais longe. Portanto, há um evoluir e uma progressão no conhecimento humano. Isso não tenho dúvida. Não estou aqui a defender nenhum obscurantismo. Estou só a dizer que pode também ser ideológico embandeirarmos em arco e irmos todos de bandeiras em frente Claro. a julgar que resolvemos todos os problemas do mundo. Não vamos nunca resolvê-los. Agora, vamos resolver uns, outros aparecerão e vamos ver se aqueles que têm armas atómicas não nos deitam a perder, porque isso é que é o grande medo em que estamos hoje. Obrigado. Estamos num dos Obrigado momentos a mais todos. perigosos da história da humanidade. Se Não mais é? alguém quer comentar alguma coisa, não havendo mais ninguém, então dávamos por concluída então esta sessão, agradecendo ao professor João, agradecendo ao Vítor o seu comentário e a todos. Então, sábado estaremos na Faculdade de Letras, então, para o colóquio organizado pela SPAI Claro eh, que há, e pela ZAP. Muito bem. Obrigado no a dia todos. 7, Boa noite. no dia 7. Dia Eu 7. estarei antes num que é 5 e 6, também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre história do colonialismo e da descolonização. Eu às vezes tenho pena de não estar no Porto, porque passam-se lá, eu estou na faculdade, onde eu ensinei, não é? Passam-se agora coisas quase todos os dias muito interessantes. Lá está, há progressos muito grandes. Deus me livre, ir agora negar isso, não é nada disso.